Today's lecture is entitled Mozambique and the Lusophone World, Their Past and Future. Our distinguished guest is Ungulani Bakakoza. Ungulani was born in Inhaminga in the province of Sofala, Mozambique. He is a member of the Tsonga ethnic group of southern Mozambique and a speaker of Tsonga. And his name is a Tsonga name, Ungulani Bakakoza. Maybe he will explain his name later on. He attended elementary school in Sofala and high school in Zambezia. He holds a bachelor's degree in history and geography from the University Eduardo Mondlane in Maputo. Kosa taught high school for some years and worked briefly for the Mozambican Ministry of Education. And he began his literary career publishing short stories and co-founding a literary magazine called Charrua. During the 1990s, he wrote crónicas for various newspapers, and he now works as the director of the Instituto Nacional do Livro e do Disco. The author of 6 books, Kosa's career took off with the 1987 publication of Walalapi. This novel won the grand prize of Mozambican fiction in 1990. And in 2002, a panel of judges from Accra, Ghana, ranked Walalapi one of the 100 best works of African fiction in the 20th century. He is also the author of collections of short stories, Orgia dos Loucos and Histórias de Amor e Espanto. He wrote a novel entitled No Reino dos Abutres in 2002. And his novel Os Sobreviventes da Noite is a portrayal of the use of child soldiers and child concubines in the Mozambican War of Destabilization. And this novel won the José Cravinhos Award in 2007. His most recent novel, Choriru, was published in 2009 by the Mozambican publishing house Alcance. I'm very pleased to have Ungulani here with us. I met him 3 years ago on his first visit to the United States, found him to be a soft-spoken, interesting, perceptive individual. And so after coming to BYU, I knew he was someone that I wanted to invite in the future. I'm grateful for his generosity and in coming, and I know you're in for a treat with him today. He will be speaking in Portuguese, and some students have translated his text, and so I'm going to try and accompany his lecture with a translation up on the projector. And afterwards, we will have some time for questions, and we'll take the questions in English and Portuguese and do some simultaneous interpretation. Please join with me in welcoming Ungulani here today. One last thing, just so he knows, how many of you speak Portuguese in this room? Okay. He was worried, so. Muito obrigado. Desculpa a minha voz. Muito obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Rex por me ter convidado a estar aqui nesta universidade, a estar aqui nesta cidade, que eu devo confessar que estou maravilhado, não é? Estou maravilhado pela serenidade, por estar aqui numa cidade, nesta universidade, que me encantou. Eu devo agradecer também ao professor Grover, que me deu este encanto maior por me ter levado já logo no primeiro dia para o templo, e para ter a dimensão, digamos, do que é esta cidade, a história desta cidade, e isto maravilhou-me imenso. Algumas semelhanças, digamos, sobre este percurso dos pioneiros, que na África do Sul, em relação ao Great Trek dos africanos, essa grande viagem dolorosa, feita por estes vales e montanhas, e estar aqui no século XXI, perante esta universidade, eu quero. E vocês dizem sempre, God bless you. Deus abençoe. E esta universidade, e aos alunos também que ontem andaram comigo e que fiquei surpreendido porque conhecem Moçambique, conhecem a minha cidade, até conhecem muito mais do que eu. Há expressões que nós que estamos na terra, muitas das vezes, por serem tão normais,
que a gente não leva a peito. Então, no meio das expressões, a gente falou com esta expressão. Eu até lhes contei uma que, outra vez, eu estava em São Tomé e as pessoas dizem, vocês em Moçambique têm uma coisa muito... E eles depois aceitaram. É quando as outras pessoas falam, já nunca dizem yes, yes, no, no. A gente diz, é a nossa expressão, mas nós nunca nos damos conta disso. Por isso, muito obrigado. Eu vou ler o texto. Geralmente é hábito, eu disse ao professor que eu não vou falar da minha obra, está aí. É importante, talvez, falar do meu país, e o tema é mais geral, e ver como é que nós encaramos esta questão de termos a mesma língua, que é o português. No Oceano Índico, onde eu estou, é Moçambique, muito mais longe ainda está o Timor-Leste, que são esses 2 países daquele lado, os outros estão aqui nesta região do Atlântico, em maior convívio. Por isso que o tema foi Moçambique e o mundo da língua portuguesa. Se me permitem, eu vou ler. Obrigado. Eu devo confessar que, ao propor este tema para o debate, filo com o único e insuspeito desejo de ouvir de outras latitudes que têm a língua portuguesa como instrumento de trabalho, como é o caso do Departamento ou Faculdade das Universidades como esta, o que pensam quando olham para nós, países africanos com um universo linguístico diversificado, mas sustentado numa base banto e com o português como língua veicular oficial. Na esteira de países de expressão inglesa, francesa e espanhola, estaremos, países de expressão portuguesa, em presença de uma comunidade sintonizada a estreitar laços de cooperação e fraternidade ou de novas roupagens pós-coloniais com agendas hegemónicas. No caso de Moçambique, país banhado pelo Oceano Índico, intercruzando-se com culturas disseminadas pela região austral e com uma vocação histórica virada para o Oriente, a pergunta que se coloca, tirando a posição geográfica que o coloca no Oceano Índico, só compartilhado em matéria de língua portuguesa, a milhares de quilómetros por Timor-Leste, é de que laços teremos que estender para compartilhar com os outros de forma autónoma a tal irmandade lusófona. Esta pergunta levanta antecipadamente uma outra. O que é, de facto, comunidade lusófona? A CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, ou ainda, em sentido estrito e não singularizado, os PALOPs, Países Africanos de Língua Portuguesa, sigla que um dos nossos conceituados escritores, o Luís Bernardo Noana, designou de bizarra expressão de uma banda desenhada mal construída, que é PALOP, né? A gente pronuncia PALOP, 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 parece que é uma expressão dos cómicos, como vocês chamam aqui, né? Estou em crer que estamos em presença de uma série de equívocos que se adensam por um labirinto sem saída. Começando por essa apressada e ingênua expressão PALOP, afigura-se-me hoje como um simples rótulo indicativo, um letreiro desfigurado pelas intempéries tropicais, anunciando trilhos, distanciando-se carreiros levando a uma comum floresta sagrada. Esta asserção ganha ainda consistência quando o conhecimento em várias disciplinas culturais de cada país integrante passa pela joeira da antiga potência colonial. Os valores legitimam-se na ex-metrópole. Hoje, Cabo Verde, país insular, entra no meu país através da musicalidade do crioulo, que nos chega através da estação da rádio RDP África, pelas vozes de Cesária Évora, Bana, Tito Paris e outros. Fora da música, Cabo Verde não passa de um aglomerado de ilhas, com gente falando português e com preocupações viradas à Europa e outras latitudes da migração. A pergunta que imediatamente se coloca é a de saber se os produtos culturais que nos são postos à disposição para a antiga metrópole legitimam o universo cultural cabo-verdiano. Quando olhamos para Guiné-Bissau, as imagens que a RTP África, canal de televisão portuguesa, virado para o continente africano, tem passado, sugerem-nos um Estado a caminho da falência, um país de intenso trânsito de droga, um Estado dilacerado por cíclicos conflitos internos protagonizados por militares que recusam confinar-se às casernas. E o que é mais caricato nisto é que cada vez que os conflitos se exacerbam, Guiné-Bissau mais se adentra na CEDEAO, Comunidade de Estados da África Ocidental,
com o francês como expressão dominante, afastando-se, em consequência, de leituras não intrusadas à realidade da zona dos Palop. O nosso olhar só assenta no estrito e amorfo quadro de país de língua portuguesa e não um país com uma matriz cultural altamente integrada na região do Golfo da Guiné. A bolsa do oxigênio da Guiné está na língua portuguesa ou no multifacetado quadro cultural do Golfo da Guiné. São Tomé, país insular, foge constantemente do nosso horizonte. De vez em quando é notícia mais de caráter político que cultural. A memória histórica, assente no trabalho forçado para roças, na multiculturalidade que as ilhas são testemunho, vai se esbatendo com o tempo. Os jovens de hoje têm dificuldades em localizar o país, apesar de bem destacado na região do Equador. São Tomé é configurado como país de destino turístico. Angola é a potência econômica a destacar-se no horizonte africano. O afluxo de capitais torna o centro de grandes interesses a gravitar por latitudes diversas. No campo cultural, a música angolana, mais do que a literatura, tem ganho, a par com a música cabo-verdiana, uma vitalidade sem precedentes. Importa abrir um parênteses e dizer, no meu modesto entender, que a música talvez seja a expressão cultural que mais ludibria os cânones fascisantes de uma cultura eurocêntrica ainda dominante. Por mais que não se goste, o crioulo cabo-verdiano tornou-se incontornável e, graças à música, ele tem cidadania plena. A universalidade que a França deu a César Évora é muito contribuiu para que a música cabo-verdiana transpusesse a barreira da língua portuguesa. Em Angola, os ritmos urbanos angolanos gozam de uma autonomia que os liberta do colete de forças das discográficas internacionais. Moçambique, por ainda possuir uma música de matriz étnica, uma música sem sedimento urbano, não ganha espaço nos cânones dominantes na comunidade de língua portuguesa. O futuro dela passa necessariamente pelo convívio com outras matrizes bantus da região austral. E as portas têm-se aberto nesse domínio. A música tem seguido o seu curso natural. O mesmo posso dizer das artes plásticas. Desde o período colonial, que certas linhas foram-se desenhando no mundo das artes plásticas, fugindo, em consequência, aos cânones de qualidade impostos. O pintor Malangatana e o escultor Chissano terão sido, em parte, os grandes responsáveis pela abertura de novas cotadas nas artes plásticas. Diria, a finalizar o parêntese, que as artes plásticas e a música têm sido expressões culturais que fogem aos arquétipos da comunidade. Eles ganham autonomia própria. Este é o cenário dos tais Palopes. Países distintos, agendas próprias, fraca comunicação multicultural. Querer à força e com base num só único instrumento, que é a língua oficial comum, fazer destes 5 países africanos uma única unidade é utópico e encerra, a meu ver, consciente ou inconscientemente, tentativas pós-coloniais de legitimação de outros interesses obscuros. Portugal, antiga potência colonial, tem cometido, a meu ver, um grande erro histórico ao olhar para os países africanos do único e redutor ângulo da língua, esquecendo-se eles que esses países têm uma identidade própria e universos linguísticos muito distintos. No tempo colonial e com objetivos específicos, Portugal tinha instituições viradas aos estudos sociais, antropológicos e medicinais dos povos africanos. As monografias que a Escola dos Altos Estudos do Ultramar produziram constam ainda nos nossos arquivos históricos e são fontes incontornáveis ao nível de estudos universitários e não só. Mas a Revolução de Abril e os projetos socialistas dos Palopes dissiparam esse universo. Da parte de Portugal, as antigas colónias, pese a opção ideológica assumida, continuavam no universo lusitano por terem optado pelo português como língua oficial. Esqueceram-se que os africanos não deviam ser o simples reflexo daquilo que a potência achava que deveriam ser. Na outra face da moeda, os países africanos distanciaram-se do seu universo cultural ao optarem por uma esfera ideológica que negava a diversidade cultural assente nas diversas línguas que compõem o mosaico geográfico dos respectivos países, por acharem que a tribo devia morrer para nascer a nação.
desencontramos-nos todos. Portugal deixa de ter conhecimento da realidade cultural dos países africanos, pensa erradamente, é claro, que a língua portuguesa é instrumento bastante para formar um cordão com alguma legitimidade internacional. Achava-se, por direito histórico, patrono dos países africanos de língua portuguesa. E com esta legitimidade histórica podia entrar no universo europeu pela porta grande. Razões não faltaram para assumir tal legitimidade. No todo africano de língua portuguesa, o ensino faz-se segundo os padrões da língua portuguesa de Portugal continental. A produção de livros escolares passa pelas empresas portuguesas. A legitimidade de um escritor africano tem que passar pelo crivo das autoridades literárias portuguesas. O livro produzido em Moçambique não circula em Portugal e muito menos em outros países africanos de língua portuguesa. Só o livro editado por editoras portuguesas tem livre circulação nos países africanos. Até o acordo. A produção literária brasileira, como africana de expressão portuguesa, tinham que passar pelo coador de Portugal continental. Posso confessar aqui que o nosso atraso em relação à literatura brasileira, por exemplo, é quase de 50 anos, no mínimo. Podemos estender esta análise para a produção cinematográfica. Durante largos anos, as autoridades públicas do cinema português tinham, por via de acordos, que assessorar a produção e divulgação do novo cinema dos países africanos. E o mais caricato nesta fascisante política é de nunca ter havido uma política de formação de guionistas, locais. Centraram-se na formação de câmaras, luminotécnicos, homens de som e outros. A distribuição e legendagem de filmes comerciais tinham, até há poucos anos, os direitos reservados a Portugal. Do teatro e a dança, dizer que a porta de entrada para outras latitudes fez-se através de Portugal. E neste quadro, e por efeito do osmose, as classes médias do nosso país revêem-se nos paradigmas estéticos impostos por Portugal. Importa ainda reter que grande parte das bolsas de estudos, a partir dos anos 80, eram encaminhadas para as universidades portuguesas. Mas o Brasil entra no espaço africano. E o primeiro grande confronto público entre essas duas grandes figuras, Brasil e Portugal, dá-se precisamente no quadro da língua portuguesa. Desde 1911 que Portugal e Brasil se encontram quanto a um acordo ortográfico comum. Das sucessivas aproximações, Portugal e Brasil distanciaram-se. Até a independência dos países africanos, Portugal não se inquietava com o desacordo, pois sabia que tinha os países africanos e o Timor-Leste na trela. O Império fazia florescer a língua de Camões, segundo os padrões que a capital do Império impunha. E hoje, com o acordo já ratificado pela maioria dos países, ainda assistimos aos desafetos quanto ao acordo, à malignidade sobre o mesmo em imprensa especializada. Na verdade, a grande preocupação de Portugal está em perder a liderança nos destinos da língua, único patrimônio que se pode apagar com argumentos suficientes para sustentar a sua história. Perder esse quinhão é doloroso golpe no peito lusitano, mas os ventos da história em curso não se compadecem com essas idiosincrasias. O mais agravante nesta comédia tragicómica está na percepção, induzida ou não, não interessa o caso, que certas elites africanas fazem passar pela comunidade sobre o acordo. Falo de Moçambique. Desde que o debate sobre o acordo veio à ribalta, a sensação que o cidadão comum e muita gente letrada tendo o acordo é de que ele vem a pagar as variantes locais da língua portuguesa, conduzindo os países africanos a assimilarem o que Portugal e o Brasil impõem. E esquece-se de olhar para o aspecto essencial, acordo ortográfico. Não se trata de um acordo na vertente semântica, sintática, lexicográfica, etc. Trata-se pura e simplesmente de ortografia, de como escrever esta e aquela palavra. Da nossa parte, países africanos, veem-nos o nacionalismo, o orgulho do contributo que vimos dando à língua e a necessidade de sermos ouvidos. De Portugal e Brasil, chegam os mais diversos comentários sobre as consoantes mudas, a aplicação do hífen e outros aspectos técnicos do acordo, sempre com orgulho ferido de Portugal é assistir o enterro de alguma grafia dotada de preciosismos clássicos ou técnicos, né? Mas ninguém, e isso é confrangedor, se preocupou em saber se os mais de 60% de analfabetos existentes em Moçambique teriam ou não, na nova plataforma ortográfica, um meio mais facilitado na aprendizagem da língua. A imprensa local,
preocupou-se e ainda faz eco em veicular o que o acordo não é: a eliminação dos localismos, das palavras que conquistaram o seu assento na língua portuguesa. Este é, para mim, o grande logro na questão da chamada lusofonia. Não existimos como um todo harmônico. Existimos, sim, como países soberanos que cooperam mais diversos níveis. Existimos também como indivíduos que facilmente se entendem em foros internacionais. O Brasil joga hoje, em relação aos países africanos, a duas grandes velocidades. Por um lado, temos os brasileiros de ascendência africana e, por outro, o grande capital brasileiro. No que toca à população de ascendência africana, segundo o país, depois da Nigéria, com a maior população negra do mundo, eles encontram nos recentes países africanos a legitimidade negada, a âncora desejada, o respaldo às atividades de investigação. Os intelectuais afro-brasileiros já fazem circular a sua produção literária e científica pelos países africanos, saindo deste modo da marginalidade a que estão votados. Editores, com uma matriz sobre a realidade do negro, começam a ganhar alguma legitimidade e público. Eles vão para as franjas marginalizadas à luz do cânone literário português e europeu. Alguma intelectualidade tem olhado para esta verbalização racial como o reacender de uma corrente de negritude da consciência negra que fez manchete nos anos 50, 60. Mas esquecemos que o Brasil tem peculiaridades que importa respeitar e apoiar no que de positivo traz. Por outro, está o grande capital brasileiro que na era de Lula foi encontrando o grande filão africano. Para este grande capital, a África desconhecida começa a ocupar parte importante da agenda de negócios. Ela ainda não assentou na agenda cultural. As grandes editoras brasileiras ainda não se fazem sentir nos mercados africanos. Os escritores brasileiros, tal como os portugueses, têm no mercado europeu e americano o mercado a atingir. A cooperação sul-sul nas várias disciplinas culturais ainda é utopia. Importa dizer que o papel charneira que Portugal quis assumir desvaneceu-se pelo fato do país ter querido, e com toda a legitimidade, sair da periferia que se encontrava. Desculpem. Foi a partir dos anos 80 do século passado que Portugal, depois de se mostrar com uma pleia de escritores como José Saramago, Lobo Antunes, Virgílio Ferreira, Maria Velho da Costa, Cardoso Pires, Lídia Jorge, Teolinda Gerson, Mário Cláudio, João Melo e outros, no grande salão literário que é Paris, e sob a batuta desse grande intelectual, à época delegado na Unesco, o Eduardo Prado Coelho, saiu da enclausurada esfera de um país de poetas e da saudade evocada no fado e satura o grande universo da literatura. Perdemos então o fio com o Brasil, porque a literatura que nos chegava só era Saramago, Cardoso Pires, Lobo Antunes, Lídia Jorge, que por Moçambique colonial passou, o grande Batista Bastos, entre outros. O outro tinha que refletir a imagem de Portugal. Ser-se grande leitor ao tempo era citar um escritor português em voga. O Instituto Camões, instituição vocacionada a dar uma maior dinâmica à língua portuguesa, através da formalização de leitores portugueses pelo mundo, injetou elevadas somas de dinheiro na divulgação de escritores portugueses pelos países africanos. A dinâmica editorial fez-se sentir na esfera de Portugal. Alguma literatura dos países africanos também é publicada. E é nesse quadro que aparece o Prémio Camões, que, à semelhança do Prémio Cervantes em Espanha, pretende galardoar escritores que se tenham notabilizado ao nível dos países de língua portuguesa. Prémio, no meu entender, extemporâneo, porque os países africanos não tinham e não têm ainda uma literatura com uma musculatura, em quantidade e qualidade, à altura do prémio imposto. A existir uma comunidade de fato lusófona, a preocupação maior seria apetrechar as bibliotecas públicas e escolares dos países africanos. Mas tal não aconteceu. A expansão da rede escolar não se compatibilizou com uma rede de bibliotecas à altura. Hoje temos falantes de português com graves problemas na escrita, no entendimento, na interpretação. Estas lacunas que o ensino básico devia comatar fazem-se sentir aos níveis mais superiores do ensino, como é a universidade. E fora do quadro curricular, o analfabetismo funcional atinge estratos inimagináveis da sociedade. A ter que existir uma comunidade lusófona, de fato, o investimento maior
para a preservação da língua portuguesa seria o apoio à fixação de uma ortografia base das línguas nacionais, na produção de gramáticas e dicionários nessas línguas e na recolha e sistematização da literatura oral. É com conhecimento profundo das línguas maternas que a língua portuguesa pode florescer. É fato que a língua portuguesa é a língua oficial, mas na aprendizagem o português é uma língua estrangeira porque não agrega os valores culturais da criança em idade escolar. Ela não tem ainda cidadania plena nos milhares e milhares de lares africanos que têm em outras línguas, 24 no caso de Moçambique, uma existência real e uma cidadania negada. Sem a valorização das línguas nacionais, o português perde a sua legitimidade cultural. Será somente uma língua com valência política. O que expus leva-me necessariamente ao tema sobre a literatura e os desafios que se colocam na identidade nacional, tema que teria que apresentar, mas pronto. Mas que toco agora ao de leve o que a professora Fátima Mendonça, estudiosa de literatura moçambicana e de outras literaturas africanas, apresentou durante o 4º encontro de professores de literaturas africanas de língua portuguesa em Minas Gerais, Brasil, com texto tópicos para discussão. Os críticos, a crítica e os conceitos de Sul que reputo importante e do qual retiro trechos enquadrados ao tema que venho citando. Cito: ponto de passagem de povos vários, cenário de luta entre reinos hostis, vítima das fronteiras criadas pela Conferência de Berlim, colônia portuguesa de fato, mas também, e por causa, de outras potências e interesses económicos, com uma independência tardia obtida por força das armas, e por tudo isso, território de cruzamentos linguísticos e culturais, Moçambique compartilha com os outros países da região uma história cultural comum, a que a colonização portuguesa veio acrescentar traços que se integram na sua fisionomia. Acrescente-se ainda que as formas orais, de maneira geral, são reconhecidas como pertencentes a uma poética africana, lato sensu, ou austro-africana, em sentido mais restrito e integradas ao mesmo tempo na moçambicanidade. Assim o prova o estudo de algumas formas de circulação, em que é assumida a moçambicanidade de canções rurais ou urbanas cantadas em línguas africanas, patenteando um substrato prosódico e retórico comum a Moçambique e países africanos, África do Sul, Zimbábue, Zâmbia e Malau. Isto não acontece com a literatura escrita em língua portuguesa, a qual não consegue furtar-se a necessidade de provar teoricamente a sua autonomia relativamente ao espectro da sua progenitora portuguesa, manietada pelas visões totalizantes de que a pós-colonial será mais uma a acrescentar à obsoleta ultramarina, à controversa literatura de expressão, língua portuguesa, para não nos referirmos às politicamente incorretas literatura dos palópapal, ou literatura lusófona. O que reputo importante e que em reflexões anteriores sobre a literatura moçambicana tem vindo a sugerir é que se realizem pesquisas orientadas para a incorporação no estudo da literatura nacional de todos os elementos que contribuem para o seu reconhecimento como sistema literário autónomo, sejam eles textuais, os textos em si, paratextuais, a temática que procura, ou extratextuais, a sua articulação com os vários elementos de recepção, crítica, prémios de ensino, editoras, tradução. Fim da citação. Depreende-se do texto da estudiosa que, mais do que rotular ou agregar países africanos no universo abstrato de uma língua comum, importa singularizar cada país. É no eu assumido que o conjunto se fortifica, se engrandece. É na individualização dos Estados em matéria cultural que a língua portuguesa se fortalece. O nosso grande erro histórico foi de querer o conjunto antes de singular se sedimentar. Mas acredito que as universidades têm um papel-chave a desempenhar neste fenómeno e muito obrigado. Can you hear me? There we go. Muito obrigado, Ungulani, pela fala. Thank you so much for being here. I want to thank especially the students from Portuguese 461R who did the translation. That was difficult work in
in not a lot of time. We have some time for questions and comments that you may have and wish to make to Ungulani, so we can do that now. Amigo Ungulani, congratulo-te pelo discurso. A minha pergunta é se, levando em consideração a riquíssima tradição poética lusófona, se o senhor decidiu optar pela prosa conscientemente e ao mesmo tempo evitar a poesia, ou se tem tentado a mão na poesia. The question is, why did Ungulani opt for prose over poetry, given the richness of the poetic tradition in Mozambique? Quero respondê-lo? Sim. Tá bom. Obrigado, professor. Na realidade, em poesia, eu acho que nunca. Geralmente diz-se que a gente começa por ser copista, por copiar, não é? Na adolescência, para a primeira namorada, a gente faz sempre um poema, os olhos que ardem sem se ver, e o Camões era sempre a citação. Eu, infelizmente, na altura, circulavam muito os autógrafos, dos autógrafos eu escrevia muito, eram umas cartinhas de amor. Provavelmente seja isso, né? Mas, por outro lado, eu acho que a poesia é a coisa mais difícil. É mais difícil ter isso. De tal modo que eu, pessoalmente, em termos de quem me inspirou para escrever, quer dizer, os meus mestres, é realmente o maior poeta que temos, que é o Craveirinha. Porque ele, como poeta, conseguiu agregar, digamos, os valores culturais mais profundos. E de tal sorte que hoje, na poesia, nós não encontramos o segmento do mestre Craveirinha. Isso por razões também históricas, que de certo modo eu expresso entre as linhas aqui. Mas não é fuga, sim, por ser uma arte maior. Eu acho pequeno. Aliás, o Pablo Neruda, ele dizia, não é? Quando passava por Paris, para a Itália, ele dizia, mas olha, o Chile tem 200 e tal anos, eu estou aqui nesta terra, tem a poesia desde os Petrarcas e não sei o quê, mais de 2000 anos de poesia, o que é que eu vou escrever? Então, realmente, a prosa às vezes dá-nos algum descanso, porque vai captando a realidade que nos circunda. É só. Não sei se... Am I supposed to translate? He basically, to summarize, spoke of how poetry is sometimes viewed as this something one does as an adolescent when one falls in love and is beginning the trying to write love letters and so forth. But in reality, he views poetry as a very difficult art, as a greater art. And in his view, the greatest poet from Mozambique is José Craveirinha. And in his opinion, until now, no one has surpassed him. And so I think we're still waiting to see a new generation of Mozambican poets who have kind of reached the level of José Craveirinha. He has opted for prose as a way of expressing the reality that he's familiar with, as the best way of expressing that reality. Thank you for your presentation. My question is, do you see any role at all for literature in Tsonga or other African languages? Então a pergunta é, qual vai ser o papel de uma literatura escrita em Tsonga, no caso de Moçambique? A resposta, nenhum. Nada. A tentativa que aconteceu, por exemplo, no Quênia, com Gongoa Tiongo, que escreveu, não sei quem, mas ele é um duplo trabalho que fez, porque escreveu em Kikuyu,
não é? A língua do Quênia, depois traduziu para inglês, não é? Quer dizer, nada. Segundo, nós, países africanos de língua portuguesa, nunca tivemos uma alfabetização nas línguas nacionais. Assim, em larga escala, tirando o trabalho que os pastores protestantes, não é? Principalmente da missão suíça, quando entraram em Moçambique, fizeram, que foi a tradução da Bíblia para o Tsonga, a recolha dos provérbios e a alfabetização. Porque os crentes nas igrejas é que leem, escrevem em Tsonga, mas os filhos, quando entram na escola, não sabem nem ler, nem escrever nas línguas. E isso porque o sistema colonial também cortou a possibilidade, né, da educação ser feita. Portanto, nós não escrevemos, nem eu sei escrever. Eu, para ler uma página em Tsonga, levo talvez 3 horas, ou não sei o que é para apanhar. E, enquanto em inglês leio com dificuldade, nem com maior pressa do que lá. Portanto, nenhuma. O futuro qual é? É fixar essa literatura, essa pode ser consumida, né, no português, e incorporar esses valores no português, que vai vencer sempre. Eu estou a ser sincero. The short answer is that it will have no role. He mentioned the case of Ngugi wa Thiong'o in Kenya, who did this very difficult work of writing in English and then self-translating into Kikuyu. But it was a very difficult process in Mozambique. He gives as an example, for him to read one page in Tsonga takes him 3 hours. There was never this work of developing literacy in the indigenous languages. He mentions the great work done by some of the Protestant missionaries in archiving and recording indigenous proverbs and sayings and local wisdom, which was an important work, but these languages haven't been made literate in that sense. And so what he sees as the future is a need to record in Portuguese, to invest Portuguese with Tsonga values, with the proverbs and cultural sayings of Tsonga, to record them into Portuguese. I know in South Africa there were a number of newspapers and other people who wrote in indigenous languages, Zulu, Xhosa, and others. So there was no tradition in Tsonga with anyone, these educated elite maybe, who were educated by the Protestant missionaries who wrote. There's no newspapers or any tradition like that. Já entendi. Entendeu? Entendi. Não, é o sistema, vamos lá, uma expressão mais grandiosa, né? O sistema anglo-saxónico, né? Portanto, permitiu que a escolarização fosse feita nas línguas locais, indígenas. No caso da África do Sul é isso. Portanto, são as 7 línguas, não, neste momento são 7, com africanos, 7, 8, são 9 se não estou em erro, posso dizer, 9 línguas oficiais, onde toda a literatura circula. Os alunos, no Zimbábue também, os alunos até o ensino superior podem estudar em Zulu ou Xhosa, mas isso é qualquer coisa que, no quadro da colonização portuguesa, não é? Foi uma miragem impossível. Nos anos 30 em Moçambique, ainda existia um jornal na região sul, que era o Brado Africano, que era escrito em Tsonga. Portanto, havia ainda uma aprendizagem nos anos 30, 40, e também um jornal bilingue em inglês e Lourenço Marco Guardian, parece, em inglês e português. Mas a partir dos anos 60, e a partir, acima de tudo, da Concordata, não é? Portugal com a Igreja Católica em Roma, as outras missões perderam o valor total, né, na educação das pessoas. Então, toda a educação era marginal, com as missões. Então, não há, digamos, cidadania de eu, por exemplo, meu filho não fala,
Meu neto talvez não vai falar. Então, são línguas que tendem a ir para o museu. O importante agora é recolher, fazer a grafia e preservar essa língua, porque corre o risco de morrer. So, Sim, vai sim, traduzir? sim. Já. Eu sei, por exemplo, que em África do Sul Sim, ensinam Xangana e Ronga, sim. não é? Isso também poderia ser feito do lado moçambicano? É a mesma língua. Pois. Então vai responder tudo, não é? Mas agora, não. Agora, o que está a dizer, professor, é isso. Lá tem, em Moçambique, agora, começou em 1993, uma experiência em 4 línguas. Tsonga, que aqui, Sena, da Zona Sul, Makua e, creio, Jawa. Jawa, 4 línguas do norte das regiões. Então, há o ensino primário em bilingue, não é? Portanto, tem nas 2 línguas. De 93, agora estamos em 2004. Mas não há nenhuma literatura que circula, não há a experiência, o Ministério da Educação não divulga. Por quê? Porque as elites também não estão interessadas. As elites locais mandam os filhos para a África do Sul, não é? Para estudar. Então, isto praticamente é um ensino para se dar valorização. Não há uma política concertada para que haja valorização. Eu recordo-me um exemplo. Eu, quando comecei a dar aulas em 1978, na altura, nós tínhamos muitos professores da Guiné-Conakry. E uma das coisas que eles da Guiné-Conakry disseram: mas vocês por que não começam a ensinar as pessoas também nas línguas? Aquilo foi uma confusão no Ministério e muitos preferiram mandar os filhos para Portugal. Portanto, nós também, como classe política, não há um interesse nem uma política concertada. Dizem que é muito caro. Eu não sei, falei muito. So I'll try and get the main points here. Esquece. There's a significant difference between the Anglo-Saxon educational system that was implemented in South Africa and the Portuguese colonial system in Mozambique, for example, in which, in South Africa, roughly 9 languages, right, in which basic education was taught in those 9 languages. There was literature that circulated in those languages. Whereas in Mozambique, that same educational model only occurred in Portuguese. There was some exceptions. In the 1930s, there was a journal, a newspaper called Brado Africano that was in Tsonga as well, and that lasted through the 30s and 40s, but it didn't last, partly due to there wasn't an educational model that had been systematized to promote an education, a literacy in Tsonga. He gives as another example in answer to Professor Williams' question, an experiment that began in 1993 to have basic primary education in 4 languages: Tsonga, Sena, Jawa, and Makua, in 4 indigenous languages. The primary problem being, though, that even though education was taking place in these languages, there wasn't a literature to circulate, to support, to lead to further study, and it was only at this basic primary education, and this is due in part to the fact that the Ministry of Education, that there isn't an interest on the part of those who are elite members of the educational community in promoting this. So, for a long time, back in the 70s, for example, when he began teaching, the elite members of society who wanted their children to receive education, they were sent to Portugal. There wasn't a local tradition of that, and so Portuguese has always been emphasized. And so it's remained kind of in a marginal status. And so his opinion, we need to recover, we need to record in Portuguese before we lose it. Eu talvez só mais um exemplo. A Universidade Eduardo Mondlane, que é a maior, não é? A universidade pública, criou cursos de graduação até licenciatura, né? De graduação em Tsonga, Makua e Jawa, se não sei. Mas
Agora desapareceram esses cursos, porque não havia emprego. Não deram, digamos, o valor a esses estudantes. Por exemplo, vem uma personalidade, por exemplo, um professor que vai falar com a população. Há o intérprete de inglês, que também teve uma formação superior, vai ter um cachê, paga-se tanto por hora. Mas quando é para recrutar uma pessoa para traduzir do inglês para o português, do português para a língua local, vai-se buscar alguém que fala, se há um padre, não há ninguém, é militante. Portanto, não há um interesse no sentido, nos pequenos detalhes, não é? É que se vê o interesse para a preservação. Another example is that in the University of Eduardo Mondlane, where he studied in Maputo, one of the primary universities in Mozambique, they did have briefly undergraduate programs where you could get a bachelor's in Makua and 2 or 3 of these languages. However, they didn't last long. The programs were shut down because there was no jobs for graduates of these programs. He gives as the example when some dignitary visits Mozambique and interpretation is needed, those interpreters who speak English, who can interpret English and Portuguese, are paid. There's prestige. They're paid at a high rate. Whereas when they need an interpreter to speak Makua or Sen, or they run and find some missionary or someone who can speak. There is no prestige. There isn't wage money for those people. So that's a sign of the part of the problem. Muito obrigado pelo discurso, foi muito bom. Eu tive a oportunidade de estar em Beira o ano passado e eu percebi que o dialeto lá e o dialeto das comunidades representa muito mais do que as palavras faladas, representa a cultura, representa as cantas e tudo. E o senhor e os outros escritores encontram a dificuldade de comunicar esta cultura na língua portuguesa, de comunicar estes aspectos mais culturais? He was in Mozambique last year. He noticed the way in which indigenous languages really are more than just words. They transmit culture. So his question is, how do writers try to invest the Portuguese language, as it were, with local knowledge, local culture? Essa pergunta é uma pergunta interessante, mas sabe que no mundo da literatura é um mundo tão aberto. As opções são muito individuais, não é? As pessoas podem fazer uma vida inteira só a descrever o seu próprio quarto e acha que tem leitores. Mas no meu caso pessoal, eu o procuro. Nos meus textos não tenho glossário. Então, eu incorporo as palavras locais, digamos, algumas palavras, por exemplo, como a palavra, por exemplo, que em português, no gozo, por exemplo, no livro o Aralap, se me lembro agora, eu digo assim, o imperador, não é? Então, a palavra imperador em língua tsonga não existe, não é? E mesmo quando a gente interpreta em tsonga, a gente diz o Rossi ati o Rossi, quer dizer, é o rei dos reis, não é? O termo em si, então, quando eu transporto isto, eu digo, olha, não existe o termo tal, e agrego isto tudo como forma de puxar um termo, a dizer, olha, este termo não existe, como não existe um termo, por exemplo, que a língua portuguesa não tem a contraparte, como uma maneira prática de transportar isso. Eu talvez seja um exemplo muito errado, está vendo? Porque eu tenho esse universo do centro, tenho o universo do sul, tenho o universo do norte, tenho assim um universo todo juntinho, mas aqueles universos muito próprios que às vezes alguns fogem dele e interpretam. Por exemplo, eu dou um exemplo que são universos, portanto, Moçambique é um país, portanto, que está na costa, e à medida que se vai para o interior, sabe muito bem, muitos foram lá, não é? Vai-se para a altitude, não é? Para o interior, Niassa ou Manica, é zona de altitude. Eu nasci no interior, e quando vou para a região sul, os miúdos, e a casa dos meus avós, os miúdos lá eram pastores, não é? Com gado, etc. E nós, em termos de necessidade, por exemplo, numa zona arborizada e não sei o quê, nós utilizávamos as folhas, não é? As folhas da floresta,
eram o nosso papel higiênico. Mas quando eu cheguei no Sul, nas primeiras férias, uma coisa muito engraçada é que os miúdos, depois do pastoreio, não é? Tem um lago, enquanto está lá, quando faziam as necessidades, o papel higiênico era areia, então era um declive. Então deslizavam, escorregavam, entravam na água. Eu, para mim, perguntava, mas ouve lá, o que é que se passa aqui? Não é? Era uma pergunta. Eles, para me explicarem isso, era muito difícil, porque era o natural deles. Não é? Você quer dizer, mas você é maluco? Você está a perguntar uma coisa tão evidente. Então, eu às vezes tenho essas preocupações, como uma questão de que eu ontem dei o exemplo, por exemplo, do provérbio, né? Em relação à cobra. A cobra, digamos, é um animal transversal, que entra em muitas línguas. Mas no Makua e no Xangana, no Tsonga, né? A cobra tem 2 significados. No Tsonga, o provérbio diz que a cobra é maldosa, é má, então esse fulano é mau, é como uma cobra, não é? Mas no Makua, já a cobra é de um fulano esperto que sabe se desenvencilhar, não é? Ele trepa a árvore como uma cobra. Quer dizer, ele consegue, não sei se está a ver, são universos culturais, tudo isso. Agora, é preciso ir ao encontro disso e ter um olhar para ir encontrar e carregar. Que nas literaturas já fixadas, que noutras línguas como o inglês, como o francês, todo este mundo já está, não é? Já está. Agora, o importante é pegar, e tu viste, aquela população na Munhava e não sei o quê, fala mas depois todo o universo explicativo que devia entrar na escola não existe. E depois é que ele tem um filho, ele tem que ir para a escola, aprende português, torna-se senhor, não é? Tem um bom emprego, esquece a origem, não é? Só tem a origem naqueles momentos de cerimónia, não é? Tradicional, não é? E tal, que agora a gente também vê, não é? Inaugurar isto, chama-se a pessoa tradicional, põe vinho e tal, ou porque a vida está mal. Portanto, há esse lado animista, que ainda existe em muitos de nós, que é de fazer aquela oração para os antepassados. Não é? Vai-se lá, mas pronto, chega-se ali, leva-se os que bebem, levam vinho, levam não sei o quê, sentou-se, mas depois vai-se embora. Então o universo fica reduzido para um período muito restrito. Não? Unfortunately, our time is up, and I would be happy to translate his last response afterwards. But please join with me in thanking Ungolani for this interesting lecture.